Grupo aqui do Paulo, certo? E hoje eles vão apresentar, pessoal, tipos de isomeria. Eles vão falar sobre isomeria de função, isomeria de cadeia, de posição e vão mostrar todo o esquema de montagem do trabalho deles, beleza? Vamos ficar com atenção e os meninos vão entrar aí. Valeu! De isomeria que iremos abordar neste vídeo. A isomeria de função, também denominada de funcional, é aquela em que os compostos se diferenciam por pertencerem a grupos funcionais diferentes. A isomeria de cadeia é um tipo de isomeria plana ou constitucional, ou seja, em que dois ou mais compostos possuem a mesma fórmula molecular, os mesmos elementos químicos e na mesma quantidade, mas se diferenciam pela fórmula estrutural. No caso da isomeria de cadeia, também chamada de isomeria núcleo ou isomeria esqueletal, os compostos pertencem à mesma função orgânica, mas a diferença está no tipo de cadeia. Podemos ter os seguintes casos. Um isômero pode ter a cadeia aberta acíclica, enquanto o outro possui a cadeia fechada cíclica. Um isômero pode ter a cadeia saturada, somente ligações simples entre carbonos, enquanto o outro isômero é insaturado, possui pelo menos uma ligação dupla entre carbonos. Um possui a cadeia normal, enquanto o outro possui a cadeia ramificada. Um possui a cadeia homogênea e o outro possui a cadeia heterogênea. A isomeria plana ou constitucional é aquela em que dois ou mais compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas se diferenciam por algum aspecto em sua estrutura. Um desses aspectos é a posição da insaturação, da fusão e da ramificação. Assim, podemos dizer que uma isomeria de posição ou posicional ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição de algum desses fatores citados. A isomeria de compensação ou metameria é um tipo de isomeria plana, ou seja, a diferença entre os isômeros pode ser identificada por meio da análise da fórmula estrutural plana da molécula. A palavra metameria vem de meta, que significa mudança, e meros, que quer dizer partes. Nesse tipo de isomeria ocorre exatamente isso, uma mudança de posição em uma parte da molécula, sendo que essa parte é o heteroátomo. Heteroátomo é todo elemento químico que aparece em uma cadeia carbônica entre os dois átomos de carbono. Tautomeria é o caso particular de isomeria funcional, em que os dois isômeros ficam em equilíbrio químico dinâmico. Os casos mais comuns ocorrem entre aldeído e enol, cetona e enol. A palavra tautomeria vem de tautos, que significa dois de si mesmo, e meros, partes. Assim, esse tipo de isomeria só ocorre em soluções, isto é, somente na fase líquida e em compostos cuja molécula possui um elemento muito eletronegativo, como o oxigênio e o nitrogênio. A isomeria geométrica é um tipo de isomeria espacial que avalia e compara a posição no espaço dos ligantes de dois átomos de carbono em uma cadeia. Essa avaliação é feita a partir de um plano imaginário entre os carbonos envolvidos. A isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis e trans, é um tipo de estereoisomeria que engloba alcenos e moléculas cíclicas saturadas. Este é um tipo de isomeria espacial que, diferentemente da isomeria plana, os isômeros não são diferenciados pela sua fórmula estrutural plana, mas sim pelas suas disposições no espaço.
Assim, precisamos de modelos moleculares espaciais para conseguir identificar a isomeria. No isômero cis, os substituintes estão no mesmo lado da dupla ligação ou no mesmo lado do cicloalcano. No isômero trans, os substituintes estão no lado oposto da dupla ligação ou em lados opostos do cicloalcano.